Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre características do quê? Características de concentração das soluções, tá? E a gente tem várias características, né? Tanto é que nós temos a chamada concentração comum, né? Que é essa que a gente tem no nosso dia a dia, né? Quando você fala de concentração, sempre as pessoas vão pensar principalmente massa sobre volume, né? Mas existem outras que não são tão triviais, né? Como, por exemplo, a molaridade, também existe o título em massa, né? A fração molar e também a chamada molalidade, tá bom? Então, assim, são ideias que não são tão comuns no dia a dia, né? Mas todas elas têm relação com o quê? Todas elas vão ter relação com o nosso, a nossa quantidade do nosso solvente, tá? Sobre a quantidade do nosso, ou melhor, a quantidade do nosso soluto sobre a quantidade do nosso solvente, tá? Então, a gente vai ter aqui essa ideia de concentração. Então, concentração sempre dentro de colchetes, tudo bem? Então, o que acontece na maioria das vezes, né? Nós vamos estar trabalhando com massa, às vezes em gramas, né? E aqui, muitas vezes, a gente vai estar trabalhando em litros, tá? Só que o problema é que em algumas dessas, vamos chamar de modalidades de concentração, né, você tem características que podem ser que o nosso solvente não seja trabalhado em litros, né, mas sim, por exemplo, em massa, no caso em quilos mesmo, né. Então são características específicas, né. Então vamos ver algumas dessas características no vídeo de hoje, né, nessa mini aula, e eu também vou dar alguns exemplos, tudo bem? Então vamos lá, tá? A primeira delas é a chamada concentração comum, né? Que é a concentração que nós temos no nosso dia a dia, né? Então ela tem, a gente pode simbolizar ela como o C, né? De concentração dentro de colchetes, né? E a definição dela, né? É o que? É a concentração ela é o quociente da massa do nosso soluto, tá? No caso aqui, ó, vocês podem ver que é em gramas, tá? Pelo volume da solução em litros, né? Então, dessa forma, né, nós temos essa formulazinha aqui, né? Então, a massa do nosso soluto, né? Então, nós temos a massa do nosso soluto sobre o volume do nosso solvente, né? Então, essa daqui é a concentração comum, tá? Ela tem uma unidade, né? A unidade dela a gente trabalha com gramas por litro, né? Por quê? Porque nós estamos medindo em gramas, estamos também medindo em litros. Então nós temos essa unidade, né? Composta de duas grandezas, né? No caso gramas e litros, né? Massa por volume, né? E muitas vezes as pessoas confundem a concentração comum com densidade, tá? Então às vezes as pessoas acabam falando, mas quando a gente está trabalhando com densidade também é massa sobre volume, mas nesse caso o que acontece? No caso da densidade, né, deixa eu até grifar aqui, tá? No caso da densidade, a massa utilizada é a da solução toda, né? Então você tem que pensar no quê? Você tem que pensar que esse volume que você está trabalhando, né? Por exemplo, o solvente, vamos dizer que é a água, né? Esse solvente também possui uma massa, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com água, né? O que a gente tem para água? Que, no caso, 1 litro de água, né? 1 litro de água é igual a o quê? É igual a 1 quilo, né? 1 quilo de água também. Então a água é um padrão para a gente, né? Então, no caso, por exemplo, se a gente trabalha com uma massa específica, né? E estamos trabalhando com água como nosso solvente, a gente teria que somar a massa do nosso soluto, né? M1, mais a massa M2, que seria a massa da água, né? Então você tem a massa da solução toda, tá bom? Então essa que é a diferença para densidade, né? Então nós temos a concentração, que é a massa do nosso soluto sobre o volume do nosso solvente, e a densidade você teria que então somar aqui mais a massa do próprio solvente, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Vamos ver aqui, ó, para concentração comum, né? Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que há 60 gramas desse sal, né, em 300 centímetros cúbicos da solução. O segredo desse exercício é determinar
quanto que é 300 centímetros cúbicos, né? Uma unidade de volume, né? Centímetros cúbicos, né? O que a gente sabe? 1 centímetro cúbico é 1 ml. 100 centímetros cúbicos serão 100 ml. E 1000 centímetros cúbicos serão 1 litro, né? Então, aqui, 300 centímetros cúbicos, né? 300 centímetros cúbicos serão 300 ml de H2O, no caso, né? O que a gente tem, então? A gente tem o seguinte fato, né? Quando a gente trabalha com concentração, é massa sobre volume, certo? Então, é só substituir na fórmula, né? Temos 60 gramas desse sal, do KNO3, né? Sendo adicionados em 300 ml de solução. Transformando isso aqui para litro, o que acontece? É só andar as casinhas, né? Dividir isso aqui por 1000, né? Como está aqui embaixo, né? 300 ml por 1000 ml, né? Nós temos 0,3 litros, né? Dessa forma, então, a concentração será igual a 200 gramas, né, por litro, né? Então, essa é a concentração que nós temos aqui. Bem fácil de fazer o exercício, né? Vamos ver agora uma outra definição, tá? Essa outra definição é a definição de molaridade. A molaridade, a ideia é praticamente a mesma da concentração comum, só que em vez de a gente utilizar a massa do nosso solvente, a gente vai trabalhar com o número de mols, tá? Obviamente, então, a unidade modifica, né? Porque nós temos agora mol por litro, né? É uma unidade de concentração também, né? E a gente, então, chama o quê? Em vez de a gente utilizar como era na concentração, né? Na concentração comum, né? Que era massa de 1 sobre o volume do nosso solvente, agora a gente vai chamar essa massa 1 de N, tá? N vai ser igual à quantidade de mols. Então, a gente tem o que? A gente tem essa seguinte fórmula aqui, que tem esse M diferente, tá? Algumas pessoas fazem esse M também assim, né? Então, você pode ter um M diferenciado, né? Que é o quê? Que é o M de molaridade, tá? Então, nós temos essa formulazinha aqui. Vamos ver um exemplo? Vamos lá, então, para esse próximo exemplo. Qual a molaridade de uma solução de NaI, né, no caso iodeto de sódio, com 45 gramas desse sal em 400 ml da solução, tá? O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que determinar quanto isso daqui é em mol, né? Porque nós temos ele em massa e nós temos que passar agora para mol, né? Então, é relativamente fácil, né? Primeira coisa, a gente tem que determinar como que é o processo de formação, né? Para a gente sempre se lembrar que isso é um sal, né? Então, ele possui um cátion, possui um ânion, tá? No caso específico desse exercício, não vai ser necessário a gente pensar aqui na fórmula, né? Para formar esse sal, né? Por quê? Porque já está sendo dado os valores, mas se não fossem dados e você tivesse que fazer o balanceamento da equação, é sempre bom lembrar que, no caso, você tem uma interação eletrostática aqui, né? Então, uma carga positiva e uma carga negativa interagindo, tudo bem? Mas, então, como que a gente faz isso, né? Nós sabemos o quê? Que 1 mol de NaI são 150 gramas, tá? Se a gente somar aqui, né, Na+, e o I gerando, né, o iodeto aqui, né, gerando o iodeto de sódio, você vai ter um total de 150 gramas. Por quê? Porque 23 gramas mais 127 são 150 gramas, tá? Ou seja, são os valores dados das massas para 1 mol de cada um desses elementos químicos na tabela periódica, tá? Então, 23 gramas, se eu pegar 23 gramas do metal sódio, reservar ele, por exemplo, dentro de um becker, eu tenho certeza que ali tem 1 mol, né? E o que é 1 mol, né? A gente pode dizer que 1 mol, quando a gente tem 1 mol, né, separado, a gente tem quantos átomos de sódio, no caso? A gente vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? O famoso número de Avogadro, né? Para o iodo a mesma coisa, se a gente tiver 127 gramas, eu tenho certeza que eu tenho esse número lá, tá? Mas a gente tem aqui, especificamente, então, 150 gramas dando 1 mol, né? Só que no caso do exercício, nós não estamos trabalhando com 150 gramas, nós estamos trabalhando com 45 gramas, tá? Então, a gente faz uma regra de 3 simples aqui, no caso, né? Então, 1 mol está para 150 gramas,
45 gramas estará para quanto? Para x, né? Então, quando a gente faz essa regra de 3, né? No caso, 1 vezes 45 dividido por 150, nós temos exatos 0,3 mols, né? Então, a gente sabe que no lugar da massa, como se fosse na concentração comum, agora nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar esse valor em mols, né? Então, nós temos aqui, só aplicando a fórmula, né? Então, no lugar de m, a gente utiliza n, substitui o 0,3 aqui dentro, né? Por quanto? Pelo volume total que nós temos, que é 400 ml. Só que a gente não vai trabalhar em ml, vamos trabalhar com litros, né? Então, é só converter 400 ml para litro, que é 0,4 litros, né? E dessa forma, então, nós temos que a molaridade dessa solução é de 0,75 mols por litro, tudo bem? Simples, né? Bem simples de fazer isso. É só fazer essas conversõezinhas, né? Vamos para uma outra definição, né? No caso, talvez uma das que as pessoas menos conheçam, né? Que é título, né? Título em massa. Por que em massa? Porque também existe o título em porcentagem, tudo bem? Então vamos lá. Como que é a definição? Título em massa é o quociente da massa do nosso soluto, né? Ou seja, o que a gente dissolve no nosso solvente, né? Dividido pela massa total da solução, né? Então agora o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que somar a massa do nosso soluto e a massa da nossa solução, tá? Então, nesse caso, como a gente vai estar trabalhando em gramas, né? Vamos ter gramas na divisão inteira, né? Ele acaba não tendo unidades, né? Porque no quociente a gente tem gramas e no dividendo tem gramas. Então você vai acabar tendo o quê? Você vai acabar tendo eles vão acabar se cancelando, né? Então você pode fazer isso, né? Então por isso não tem unidade, né? Dessa forma então nós temos a seguinte fórmula, né? Onde título, né? Que é esse T pouco diferente dentro dos colchetes, igual a massa de 1, né, que é no caso o nosso soluto, né, o nosso soluto, dividido por quem? Dividido por mV. E o que é mV? mV é a massa total do volume, né, total da nossa solução, né? Então a gente vai ter a somatória desses materiais, né? No caso, o soluto, né, nosso soluto, mais a massa do nosso solvente, né? O que a gente costuma trabalhar aqui? A gente trabalha geralmente com o solvente sendo água, né? Então, no caso, como a gente sabe que 1 grama equivale a 1 ml, né? Então, a gente consegue fazer essas conversões bem rápidas, né? Vamos ver um exemplo? Aqui, ó. Então, nós temos aqui título, né? Uma solução tem 15 gramas de carbonato de cálcio em 135 ml de água. Se eu já sei que é 135 ml, então eu já posso começar a trabalhar com 135 gramas, né? Porque é água, isso só funciona para água, tá, gente? Qual o título em massa e em porcentagem da solução, né? Bom, é fácil, vamos lá, né? Carbonato de cálcio, nós temos 15 gramas dele, tá? Temos 15 gramas. E do nosso solvente, água, nós temos 135 gramas, ok? Então, como a gente vai trabalhar com a massa do nosso soluto, né, na parte do quociente, e embaixo nós vamos trabalhar com a massa do nosso volume total, né, ou melhor, da nossa solução total, nós podemos somar soluto mais solvente, né? No caso, 15, né? Então nós temos 15 gramas mais 150 gramas, né? Ou melhor, 135 gramas, nós vamos ter exatos 150 gramas, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? É só substituir na fórmula, né? Então, 15 gramas do nosso carbonato de cálcio, que nós estamos adicionando na solução, e 150 gramas, que é o quê? É os 135 gramas da água mais os 15 gramas do carbonato, né? Então, dessa forma, né, nós obtemos o quê? Que o título é igual a 0,1, né? E o que isso representa, né? Representa 10%, né? Então, é só multiplicar isso aqui por 100, né? Se a gente pegar 0,1 e fazer vezes 100, nós vamos obter um total de 10, né? No caso, é 100%, né? Então, nós vamos obter 100% aqui, tá?
ou melhor, 10%, tá? Então é bem simples fazer esse processo de conversão, tá? Então esse aqui é como a gente trabalha com título. Título é muito comum quando a gente vai fazer, por exemplo, um processo de neutralização ácido-base, em que você tem que saber como se faz a titulação, né? Então você vai gotejando um hidróxido ou um ácido numa solução. No caso, se for a primeira, nós estamos gotejando hidróxido, então a nossa solução seria ácida, né? E no segundo caso seria inverso, né? Se a gente está gotejando ácido, seria uma solução básica, né? Então a gente precisa saber o título dela, né? Então a gente faz desse jeito, através de um gotejamento, para a gente determinar o quanto nós temos do nosso soluto, né, dissolvido na nossa solução. Por quê? Porque isso não é conhecido, né? Então dessa forma nós conseguimos determinar o que? Nós conseguimos determinar o título, tá? Bom, vamos para outra, né? A gente tem agora o que é a fração molar, tá? É outra forma que a gente nem sempre ouve, né? Ela é representada por x dentro desse colchete, né? Então nós temos aqui um x dentro de colchete, né? E é importante lembrar que às vezes a gente faz muitos cálculos utilizando x, né? Quando a gente está trabalhando com fração molar, tem que prestar atenção nisso para a gente não errar, tá? Então o que acontece? Fração molar é o quociente do número de mols do soluto, então a gente vai ter que calcular o número de mols, tá? Que não é um processo difícil, e o número total de mols da solução, tá? Consequentemente, se nós estamos falando de número de mols no quociente e também no caso na solução, né, que vai ser no dividendo, obviamente a gente acaba não tendo uma unidade, né, porque eles vão se cancelar, tá? Então o que acontece aqui, né? A fórmula a gente trabalha ela da seguinte forma, né? Então x1, né, que no caso seria para calcular o que é a fração do nosso soluto, tá? Ou seja, que está sendo dissolvido lá. A gente determina o número de mols do mesmo, né? E no caso divide ele pela somatória da quantidade de mols total que nós estamos trabalhando no nosso sistema, tá? Então a gente aqui conseguiria achar o que? Conseguiria achar a fração molar do nosso soluto na solução como um todo, tá? E obviamente eu posso fazer esse processo também para o nosso solvente, né? Então x2, né? E nesse caso o que acontece? A gente faz um processo muito similar, mas no caso a gente calcula o número de mols do nosso solvente, né? E divide pela somatória total do número de mols da nossa solução, ou seja, o número de mols do nosso soluto mais o número de mols do nosso solvente, tá? As pessoas um pouco mais atentas vão perceber que se eu achar o x1, né? Se eu achar o x1, consequentemente eu já consigo achar o x2 também. Por quê? Porque a gente está falando do total, né? Então o total seria igual a 1, né? Que seria o 100% da nossa solução, tá? Então, se eu achar x1, é só pegar o valor de x1, né? E subtrair ele de 1. Então seria, por exemplo, 1 menos a concentração que eu vou encontrar de x1, né? Eu teria o que? Eu teria o valor da concentração de x2 e vice-versa, né? Se eu substituísse aqui por x2, eu acharia x1, né? Então, quando a gente trabalha com a fração molar, tá? A somatória de x1 e x2 sempre tem que resultar em 1, tá? Então, essa é uma regra para quando a gente trabalha com, no caso, fração molar, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui uma solução de 230 gramas de álcool comum, né? Então nós temos aqui o nosso álcool etílico e 360 gramas de água. Então nós estamos fazendo o que? Nós estamos pegando álcool e diluindo ele em água, né? Por quê? Porque a quantidade de água, né? A quantidade de massa de água é maior que a quantidade de álcool, tá? E aí o que a gente precisa fazer? Calcular as frações molares de álcool e de água na solução, tá? Então a gente tem aqui os dados, né? São bem simples. Aqui oxigênio, né? É igual a 16, aproximadamente 16 gramas por mol, tá? O que a gente tem então aqui? Nós temos 230 gramas de álcool, né? A gente tem que determinar quanto que é em mols isso, né? Então a gente sabe que 1 mol é igual a 46 gramas, né? Por quê? Porque a gente precisa calcular o valor
aqui na molécula, né? A gente sabe que carbono é igual a 12, então nós vamos fazer 12 vezes 2, certo? Né? A gente sabe que, no caso, hidrogênio é igual a 1, né? 1 grama por mol, né? Então a gente vai pegar, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar aqui por 6, né? Por quê? Porque nós temos 5 hidrogênios aqui e mais 1 aqui, né? Então a gente vai ter 6 vezes 1, né? E depois a gente vai ter o quê? A gente vai ter o oxigênio, a gente tem um só, né? Então a gente vai ter 1 vezes, no caso, 16, tá? Então quando a gente soma isso daqui, né? Vai dar 24 mais 6 mais 16, tá? Que dá um total de 46, né? Então a gente tem 46 gramas, equivale a 1 mol de álcool, né? Então se a gente conseguir pesar 46 gramas de álcool etílico, a gente tem exato 1 mol de álcool etílico, tudo bem? Então isso é bem simples de fazer, a gente aplica a regra de 3, né? Então 1 mol está para 46 gramas, né? N1 mol estará para 230 gramas. Quanto que vai ser N1? N1 é equivalente a 5 mols, tá? Então a gente tem, fácil aqui fazer, né? 1 vezes 230 dividido por 46, a gente tem N, né? Então é aquela regra em X, né? No caso da água, né? Mesma ideia, né? É só somar, né? Nós temos H2O, então H, hidrogênio, a gente tem 1 grama mais 16 gramas, então a gente vai ter 18 gramas sendo equivalente a 1 mol, né? Só que a gente está trabalhando com 360 gramas de água, né? Então quantos mols de água a gente vai ter? Mais uma vez, regrinha de 3, né? 1 mol está para 18, N2 está para 360. Logo, a gente tem 1 vezes 360 dividido por 18, né? A gente obtém, então, N2, que é 20 mols, ok? E aí o que acontece? É só a gente já adiantar a parte do processo, né? Que a gente sabe que a gente vai ter que somar N1 e N2 para ser o nosso dividendo, né? Então já somando a gente tem 25 mols, tá? Então essa é a quantidade de mols que a gente tem no total da nossa solução, somando álcool mais água, tudo bem? Então vamos lá, vamos aplicar agora na fórmula o que a gente já tem. Então para a gente achar x1, tá? O que a gente faz? Vamos adicionar o N1 que a gente já achou, que é 5 mols, né? Então a gente adiciona 5 mols aqui e divide pelo total, 25 mols, né? E isso vai corresponder a 0,2. 0,2 o quê? 0,2 porque a gente tem mol com mol, corta um, corta o outro, então não tem unidade, tá? Então essa é a fração molar do álcool. Vamos ver a fração molar da água. O que vai acontecer? X2, né? Então a gente utiliza agora N2, que a gente já achou aqui também, que é 20 mols. Substitui aqui 20 mols, aqui colocamos 25 mols, cortamos mol com mol, obtemos 0,8, ok? Só que seria muito rápido também a gente lembrar que se eu já conseguir achar o x1, né, que é 0,2, seria somente subtrair ele de 1, né, para eu obter o valor de x2, né? Por quê? Porque x1 mais x2 tem que dar 1, né? Então 0,2 mais 0,8 igual a 1, né? Que corresponde ao total, tá? Então essa é uma forma de você saber se você fez os cálculos certos. Se na hora que você soma esses dois equivaler a 1, você fez os cálculos de forma certa, tudo bem? Então vamos para a última ideia aqui de concentração, que é o que? É a molalidade, talvez uma das mais diferentes, né, no nosso dia a dia, né? Mas ela é relativamente simples, né? É a mesma ideia de concentração comum, né? Só que o que a gente faz? A gente tem o número de mols do soluto, né? Então a gente vai calcular o número de mols do soluto e dividir pelo quê? Pela massa do solvente em quilogramas, tudo bem? Obviamente a unidade vai ser mol por quilo, né? E a nossa fórmula agora vai ter uma letra diferente, o W, né? A concentração com a letra W dentro, né? Com N1 dividido por M2, né? Que é a massa do nosso solvente, tá? Então vamos ver um exemplo, tá? Só antes de explicar o porquê que tá o cebolinha aqui, tá, gente? Porque essa aqui é uma forma que eu utilizo para chamar a atenção dos alunos
Porque se a gente tivesse, por exemplo, o Cebolinha dando uma aula, o Cebolinha num curso de química, né? Molalidade e molaridade ia ser a mesma coisa para ele, né? Então, quando você atribui uma ideia de concentração a um personagem, né? Fica mais fácil da gente lembrar, né? Então, acho que vocês sempre vão lembrar agora que molalidade, né? Essa fórmula aqui vai ser relacionada com o Cebolinha, né? Porque ele tem a língua presa, né? Ele fala, em vez de molaridade, ele vai falar molalidade, né? Então, quando a gente tem molalidade, né? A concentração de W, né? N1 sobre M2, tudo bem? Então, isso é só para chamar atenção. Então, vamos lá. Como que a gente faz esse cálculo, né? Esse cálculo, ele é bem simples, né? Onde a gente tem 180 gramas agora aqui de glicerina, tá? O exercício fala que a gente tem 180 gramas de glicerina e 800 gramas de água, né? Então ele fala para calcular a molalidade, né? Como que vai ocorrer isso daí? Ocorre de uma forma bem simples, né? Onde a gente calcula os mols, quantos mols de glicerina nós estamos utilizando, né? A gente está partindo de uma massa de 184 gramas, né? Mas 1 mol de glicerina, se você somar tudo aqui, né, vai dar 92 gramas, né? Então você somaria como, né? 12 gramas vezes 3, né? Que são 12 gramas por mol, né? Então vezes 3, porque são 3 átomos de carbono, mais H8, né? Então seriam uma vez, né? 1 grama por mol vezes 8, né? Mais o que? Mais 8, ou melhor, 3, né? 3 vezes 16 gramas, né? Que vai dar um total de 46 gramas aqui no caso, né? Somando tudo isso, né? Então a gente vai ter 36 mais 8 mais 48, a gente vai ter um total de 92 gramas, tá? Então é daí que sai esses 92 gramas. Por quê? Porque 1 mol de glicerina são 92 gramas, né? Aqui é bem fácil porque 92 é a metade de 184, né, que a gente está trabalhando. Isso aí quer dizer, então, que a gente tem 184 gramas, a gente tem 2 mols, tá? E no caso aqui, a gente precisa calcular a massa do nosso solvente, né? Não é agora em mols, é a massa do nosso solvente em quilos, né? Fácil de fazer também, 800 gramas são 0,800 quilos, tá? Então, passando aqui, né, a gente consegue chegar nas fórmulas, né? Como que a gente faz, então? Aplicando esses valores dentro da formulazinha, né? Substituindo essas variáveis. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a quantidade de mols, tá? Então, 2 mols, tá? Dividido por quanto? Por 0,800, o quê? 0,800, no caso, quilos, né? Porque nós estamos agora trabalhando com molalidade, tá? Dessa forma, então, fica fácil de fazer o cálculo, né? Que é o quê? 2 dividido por 800 é 2,5, né? A gente poderia ir simplificando aqui, né? 2 com 8 daria 1 por 4, né? E nesse caso, então, 1 por 4 daria 0,25, né? Alterando os valores aqui, porque isso aqui está dividido por 10, 2,5 mols por quilo. Tá bem fácil de fazer um exercício desses, tudo bem? Então, pessoal, a gente viu aqui que temos vários tipos de concentrações, né? A mais comum, né, a mais trivial é essa daqui, a concentração comum do nosso dia a dia, mas existe, por exemplo, ainda a molaridade, existe o título em massa, existe a fração molar e também a molalidade, né? Lembrando aqui, né, que muitas vezes as pessoas confundem concentração comum com a densidade, né? Mas aí no caso, né, como eu já expliquei, a densidade ela tem uma diferença, por quê? Porque você tem que somar toda a massa, né? Então você teria que ter a massa total pelo volume, né? Então, só lembrar disso, que no caso a densidade ela se diferencia dessa forma, né? Então, pessoal, isso aqui é uma aula rápida, né, com alguns exemplos. Espero que vocês tenham gostado desse formato, tá? É um formato que eu acho que a gente pode aplicar mais vezes aqui, né? Principalmente com esses monte de definições, né, que às vezes as pessoas confundem, né?
Muitas pessoas já conhecem, obviamente, mas é muito bom para você que está estudando química, para você que está estudando física também, né? Biologia, e que às vezes vai ter uma prova e que é um resumo, né? Então aqui a gente tem um resumo legal para isso, tá? É bem simples, né? Essas coisas despencam, por exemplo, em vestibular, despencam em concurso, né? Então é legal ter um resumo dessa forma, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para, se for possível, vocês curtirem, compartilharem o vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda muito a gente na divulgação da química, na divulgação de ciências, né? Porque hoje a gente está vivendo um momento que precisa divulgar ciência, precisa que as pessoas aprendam mais ciência, né? Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.